Prefeito, para entender o ouvinte que não acompanha o cotidiano, como é que um aliado incondicional seu, como era o empresário da Alto Gadelha, vira o principal opositor à sua gestão, inclusive com inferências de desvio de recursos públicos em termos de finalidade? Vamos lá. Se num primeiro momento essa inferência foi feita com um desvio de finalidade e não desvio de roubo, eu não sei qual foi a inferência que ele quis fazer. Eu sei que me parece que se deram conta da bobagem que fizeram, é tanto que instantes depois apagaram o vídeo que havia sido postado no perfil das redes sociais lá do seu sistema de comunicação. Apesar disso, né, a palavra dita, a flecha lançada, e hoje em dia, nos nossos tempos, a publicação feita não volta atrás. E aí se entra num estágio do debate, se entra num lugar de debate, que é o lugar agora necessário para se fazer a comprovação de fatos, né? Por isso que eu hoje tenho mais possibilidades, inclusive legais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o sistema tributário nacional e local, para poder falar e trazer a verdade dos fatos, né? Porque eu acredito, Arimatea, acho que é a primeira vez que falo sobre isso de forma pública, que são talvez 3 ou 4 os principais motivos para essa virada de chave. Eu já mencionei isso rapidamente na semana passada, numa outra entrevista que participei, em que acredito ser um debate ou um desencontro de informações com referência à destinação de emendas parlamentares, que não são emendas individuais, nem são emendas de bancada, que são ou emendas de comissão, ou emendas ou recursos que não são considerados emendas dentro do orçamento discricionário do Ministério da Saúde, aquele que a ADPF 894 do Supremo está fazendo todo o levantamento. Apesar disso, o que é que eu identifico? Acho que o primeiro ponto é esse desencontro de informações, 2 parlamentares, um senador veneziano informando o envio de recursos para o CNES, né, para o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, recursos diretamente para a Secretaria de Saúde do município, e o deputado Rui Carneiro informando que estaria enviando também recurso na mesma ordem de 15 milhões agora para o HELP. Os 2 pedidos foram submetidos à CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, e além de ambos os pedidos terem sido submetidos à CIB, ambos foram submetidos ao Ministério da Saúde, para o qual houve resposta de atendeu um dos pedidos, depositou o dinheiro, que foi o recurso do CNES destinado à Secretaria de Saúde, e para o outro não houve encaminhamento, não houve solução, não houve desembolso, que foi o do recurso do HELP. Então, acho que o primeiro embate é esse embate em que, de um lado, Dalton e Rui afirmam que aqueles recursos seriam supostamente os recursos indicados por Rui. No entanto, 2 pedidos foram submetidos, um no CNES do HELP, um no CNES da Prefeitura. O Ministério atendeu do CNES da Prefeitura, não atendeu do CNES do HELP. O segundo aspecto foi a necessidade, a obrigação que nós temos de todo recurso só ser repassado mediante apresentação de plano de trabalho, assinatura de contrato e, obviamente, execução do serviço e faturamento desses serviços. Eu não posso simplesmente fazer uma transferência de recursos sem estar vinculado a um plano de trabalho que efetivamente precisa ser objeto de um contrato. O recurso não é meu, o recurso não é seu, o recurso não é de ninguém individualmente, o recurso é de todos, porque é um recurso público do SUS. Portanto, existem regras. Em terceiro lugar, eu vejo que um dos problemas, ou talvez um dos pontos que trazem essa insatisfação, é a necessidade que nós temos por força de lei, tanto da 8666 quanto da 14133, são as leis
de licitação que tratam sobre os contratos públicos e sim, uma série de outros aspectos, quanto os regramentos do próprio SUS, que nos obrigam, ao final do cumprimento dos contratos, exigir prestação de contas. E na hora que você pede a prestação de contas, eu tenho todos os ofícios encaminhados de todos os contratos assinados entre o Fundo Municipal de Saúde e o HELP, né, assim como todos os pedidos de prestação de contas para o qual não houve resposta. Até este momento. Não houve resposta. E em quarto lugar, depois, no momento oportuno, eu posso me aprofundar a respeito de cada um desses itens. Em quarto lugar, vem um debate que não é necessariamente referente ao HELP, mas à Fundação Pedro Américo como um todo, mais especificamente em relação à Unifacisa, que foi a identificação, né, por parte do Fisco Municipal, da Secretaria Municipal de Receita, de Finanças, de não pagamento dos recursos do ISS, do Imposto sobre Serviço. Qualquer empresa que se instalar em Campina Grande, que seja do ramo de serviços e que esteja debaixo daquilo que a lei de imposto sobre serviço de qualquer natureza reza, né, qualquer empresa precisa pagar impostos. E o regramento do Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal é claro. A alíquota de ISS para o setor de educação aqui em Campina Grande é de 4%. Em 2015 se criou um programa para haver o abatimento de parte desse recurso, parte desses 4%. Você pode converter 2% desse tributo, desse imposto devido, como bolsas de estudo pagas pelo município através de compensação de impostos, e os outros 2% continuam sendo devidos. A lei é clara, absolutamente. Não é isenção total. Não, nem pode. A lei federal, a lei de ISSQN, proíbe a isenção total de ISS, salvo em casos raros e específicos trazidos pela própria lei, proíbe para que não haja o que aconteceu durante muito tempo, que eram as guerras fiscais. Então você estabelece uma alíquota mínima de 2% de ISS, que é devido e precisa, como é um imposto autônomo, é lançado pelo próprio contribuinte, como o ICMS, como o imposto de renda, é diferente do IPTU, é diferente do IPVA, que é lançado, né, de forma direta pelo próprio poder arrecadador. Quando nós chegamos em 2021, 2022, nós nos deparamos com despesas crescentes, tanto as despesas obrigatórias quanto outras despesas, como, por exemplo, as despesas decorrentes de pandemia, e nos deparamos com a realidade, a necessidade de melhorar a arrecadação, porém com um limitador dado por mim. Nós precisamos melhorar a arrecadação, só não podemos aumentar impostos. Porque não faz sentido você está vivendo um instante de crise e aumentar imposto. Então, como é que você arrecada mais sem aumentar imposto? Cobrando de quem não paga. É simples. A partir disso, nós fizemos concurso para, por exemplo, fiscais de tributos, nomeamos novos fiscais, eles passaram a fiscalizar mais e melhor os setores prioritários ou principais da economia da cidade, por exemplo, bancos, por exemplo, o setor de hospedagem, de hotelaria, o setor educacional, o setor de saúde, que representam os principais fatos geradores do serviço de economia na cidade, ou dos serviços da cidade. Então, quando nós identificamos isso, nós abrimos a possibilidade prevista no Código Tributário Nacional e no Código Tributário Municipal de autossolução, de autorregularização. Imagine você que está em casa nos ouvindo, que você está fazendo ali o seu imposto de renda. Você lançou o seu imposto de renda. Tempos depois, antes da Receita Federal se manifestar, você notou que existe uma inconformidade e fez uma retificação, fez uma retificadora no seu imposto de renda. Você vai ter que pagar o imposto devido, porém, se comprovar que não houve dolo, não houve intenção
da sua parte, você consegue ficar isento da multa, mas mesmo assim precisa pagar o imposto devido. E nós chamamos esses principais setores para que eles pudessem se regularizar. Por exemplo, quando a gente identificou a Arimatea em dados momentos que nota saiu na imprensa, por exemplo, hotelaria de Campina Grande comemora 90% de ocupação dos quartos de hotéis. E a nossa arrecadação de ISS não acompanhava na mesma proporção esse crescimento. Então, nós decidimos fiscalizar mais, chamar a rede inteira e dizer, olha, nós vamos passar a fiscalizar, eu quero o levantamento de quantos quartos, eu não, né? O fisco, a receita local. Nós precisamos saber quantos quartos existem, ter um acompanhamento mais efetivo dessa ocupação. Em troca disso, baixei o imposto, mas para poder fazer uma fiscalização mais eficiente. Resultado, a imensa maioria daqueles que estavam com algum problema de arrecadação fizeram o lançamento do seu tributo, imediatamente aderiram ao refis, porque nós não queremos o sacrifício de ninguém, muito menos do cidadão, que é o verdadeiro recebedor dos impostos que a gente paga. Então, se a gente identifica que uma empresa tem débito tributário e se comprova, por exemplo, que não há dolo, você lança o seu tributo, adere ao refis, parcela o seu tributo, pode reduzir multa e juros a depender do tempo que você estiver parcelando, e a partir disso você entra em regularidade fiscal. Isso aconteceu com diversos setores da cidade. A imensa maioria daqueles que eventualmente estavam em dívida de impostos municipais aderiram ao programa, fizeram o lançamento espontâneo dos seus tributos e também aderiram ao refis, ao refinanciamento. Poucas empresas decidiram pagar para ver. E o que seria pagar para ver? Lançaram, não foi a prefeitura que lançou, não foi o fisco municipal, não foi a Secretaria de Finanças que lançou esses tributos. Essas empresas lançaram seus tributos e simplesmente silenciaram. Lançaram e não pagaram. A partir das notificações administrativas, isso levou mais de um ano de trabalho administrativo, notificando, chamando para pagar. Uma dessas empresas, desses devedores contumazes, chegou inclusive a fazer uma simulação de como ficariam as parcelas da sua dívida dentro do refis. Mas depois não aderiu. Quando não aderiu, a prefeitura precisou cobrar judicialmente esse recurso na ordem de 18 milhões de reais. É uma empresa de casa de aposta online. Uma outra empresa, uma outra instituição foi a Unifacisa, que lançou em valores atualizados, só referentes até 2023, de 2019 a 2023, em valores atualizados, lançou 34 milhões de reais de dívida, lembrando, referentes a 2%. Há um outro caminho a ser percorrido. Se você tem 34 milhões devidos a título de 2%, em tese você vai ter que ter outros 34 milhões convertidos em bolsa. Se não, a alíquota sobe de volta para 4%. E se for identificado que a dívida não era 34, era maior, por exemplo, você perde o benefício da autodeclaração, da autorregularização e, portanto, passa a ser passível de fiscalização. Só para responder isso de forma clara, Arimatea, antes que alguém mal intencionado, antes que alguém com uma intenção, o vereador Alexandre, que chegou aqui agora, com a intenção de desqualificar a cobrança, e por que só agora? Não, não é só agora. Esse debate se iniciou em 2023. No início de 2024, entre março e abril de 2024, aconteceram as primeiras notificações formais com base nos dados do INEP, que é um instituto que mede a quantidade, que acompanha a quantidade de matrículas em todas as instituições educacionais do Brasil.
esses dados são registrados no sistema de processo administrativo da prefeitura. E no instante que uma empresa lança os tributos, porque a justiça já despachou, porque esses dados são incontroversos. Sobre essa cobrança, não resta dúvida, porque não fui eu, não foi a prefeitura, não foi um fiscal de tributo do município que lançou essa cobrança. Foi o próprio setor contábil da Unifacisa que se declarou devedora. Esse setor declarou a Facisa devedora de 34 milhões só até 2023. E aí, amigo, entra, Arimatea, a minha necessidade de dizer que por melhores que sejam as nossas relações com quem quer que seja, no final das contas é o meu CPF que fica em jogo. Porque eu posso responder do contrário, né, por renúncia fiscal, eu posso responder por responsabilidade. Então, nesse aspecto, a lei é dura, mas é a lei. E a lei existe para todos, não é só para alguns. Então, se ela é cobrada de uns, ela tem que ser cobrada de todos, inclusive dos que pretensamente são nossos amigos. A lei, foi-se o tempo que se dizia que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Isso definitivamente não vale.